Olá, meus amigos, minhas amigas, boa tarde, né? Já são 12 horas e 22 minutos nessa terça-feira, 15 de setembro. É um prazer enorme voltando aqui, mais um Papo Correria. Você que está sintonizado no YouTube, quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube, aqui abre o YouTube, clique aí em inscrever, isso. Nós já temos mais de 15 mil inscritos no canal do YouTube, mas você, muito bem-vindo, se inscreva lá e compartilhe o nosso programa. Vou começar a responder as perguntas aqui. Tem muitas novidades hoje, várias novidades positivas que nós vamos anunciando aqui ao longo do programa. A primeira pergunta é de Mariana Aguiar, lá de Irecê. Rui, será que o índice de contaminados vai subir com a liberação do transporte intermunicipal? Mariana, a expectativa é que isso não ocorra. Por isso, as medidas de proteção estão sendo tomadas. O ônibus só poderá ocupar 50% das vagas, as cadeiras terão que ser alternadas, garantindo o uso de máscara obrigatório durante toda a viagem, higienização das mãos, disponibilidade de álcool gel. Então, a expectativa é que isso não ocorra. Mas nós vamos acompanhar, a partir de hoje, a evolução da taxa de contaminação. É evidente que para aparecer ou não aparecer, teria que ter um prazo aí de pelo menos 7 dias contados a partir de hoje. Então, nós vamos monitorar para ver o comportamento da contaminação. Graças a Deus ela está caindo. Como eu anunciei ontem, nós só não liberamos transporte de uma região para outra, para a região sul, extremo sul e parte do sudoeste. Liberamos apenas dentro da própria região, porque essas duas regiões ainda estão com um patamar alto de contaminação e uma taxa alta de internamento. La Paz, pelo Facebook. Oi, governador, aqui em Paulo Afonso foram inaugurados 20 leitos de UTI, mas até agora nenhuma está funcionando. Alguma previsão? A informação que eu tinha que já tinha aberto. Tem alguma informação, Fábio? Qual município? Paulo Afonso. Paulo Afonso, nós abrimos a UTI de lá municipal, são 10 leitos que estão funcionando, dedicados para Covid, e temos a UPA também, que atende pacientes dedicados exclusivamente para coronavírus. Existia uma outra UTI que estava sendo construída no Hospital Naí Alves de Souza, que a construção foi interrompida e está-se em tratativas com o Ministério da Saúde, a EBSER, a Univasf, para se retomar a reforma global do Naí Alves de Souza. Paulo Nunes pergunta do blog de Paulo Nunes. Os novos leitos de UTI no Hospital Geral de Vitória da Conquista para pacientes de Covid ficarão no hospital. Isso é muito importante. Mas o que será feito dos leitos que a CESAB contratou nos hospitais privados para a pandemia? Ele se refere, eu acho que aos leitos esses contratados para a Covid. No momento, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, nós iniciaremos um processo de desativação de alguns leitos para transformar em leitos de atendimento normal de outras doenças. Porque nossa missão é salvar vidas humanas. Então, já que nossa missão é salvar vidas, temos que salvar de todas as doenças, não só do Covid. Com esses meses, acumulou-se muito atendimento de outras doenças e, por isso, nós vamos retornar alguns leitos. Já eu falo sobre isso. Mas, no caso dos leitos que foram contratados da rede privada, excepcionalmente, esse é um debate, né, Fábio, que está acontecendo com o Ministério da Saúde. Vai depender do Ministério da Saúde autorizar e credenciar ou não esses leitos para que eles no futuro breve sirvam para outras doenças. Se o Ministério não autorizar, o Estado não tem como manter sozinho leitos privados. O Estado vai manter os leitos da sua rede própria. Agora, manter leitos privados, o Estado sozinho não consegue manter, vai depender do Ministério da Saúde. Como é que está essa discussão lá, Fábio? Perfeito, o senhor resumiu bem exatamente a discussão que está acontecendo hoje nacionalmente. Nós estamos pressionando o Ministério da Saúde para que essa expansão que foi feita de leitos de terapia intensiva em todo o país possa ser consolidada e mantida.
UTIs fechadas foram reabertas, espaços onde não haviam UTIs foram transformados em UTIs e novas UTIs foram construídas, tanto em estruturas estaduais, municipais e privadas e filantrópicas. O desafio agora é garantir o financiamento adequado para que esses leitos não venham a ser fechados. Aqui na Bahia nós temos centenas de leitos nesse tipo de situação. E na próxima semana está agendada em Brasília uma reunião com o Ministério. Existe uma emenda transitando no Congresso Nacional para que se viabilize um recurso extra para que esses leitos possam ser garantidos pelo menos aí por mais um ano, porque a gente não sabe como se comportará a pandemia, se nós vamos ter uma segunda, terceira ondas. E é fundamental que nós não desmobilizemos tudo isso que foi montado com grande sacrifício até agora. Ivan Gomes, de Ceabra. Governador, o senhor confia mesmo nesta vacina russa? Não é arriscado fazer uma parceria comercial com tantas incertezas? Ivan, eu acredito muito na ciência. Acredito muito na medicina e na ciência. Então, várias nacionalidades... vários institutos de pesquisas públicos e privados estão testando vacinas. Aqui na Bahia nós estamos testando a vacina da Pfizer, que é um laboratório americano, e agora vamos testar essa vacina desenvolvida por cientistas russos, que já foi inclusive avaliada aí a semana passada, saiu um artigo em uma revista internacional elogiando o comportamento da vacina nos primeiros testes. Então é fase de pesquisa. O que será feito aqui, a aplicação da vacina em fase de teste, e se aprovada pelos organismos internacionais e nacionais, aí sim ela entrará em produção e nós, no protocolo de intenção, é evidente, nos precavemos da Bahia ter acesso a 50 milhões de doses. Não tem nenhum compromisso de obrigação de compra, até porque não existe a vacina ainda homologada, ratificada cientificamente, e só após a fase de teste, só após os organismos internacionais e nacionais aprovarem os estudos, ou seja, comprovarem que a vacina é eficaz e não tem efeito sobre a saúde humana, aí sim nós faremos a aquisição e a compra. Mas o que nós temos é que participar e ajudar e alinhar nossos médicos, nossos cientistas a ajudar a desenvolvimento de uma vacina. Agora, vamos falar aqui sobre essa questão dos leitos. Nós entramos numa fase de desaceleração da doença, graças a Deus. Ontem anunciamos a volta parcial dos transportes no estado. E estou aqui ao lado do secretário de Saúde, onde ele vai apresentar aqui rapidamente, como eu disse antes, ao longo desses meses que nós fizemos um esforço gigantesco para atender os pacientes de Covid, e graças a Deus não tivemos pessoas desassistidas, nós tivemos que reverter leitos que eram para outras doenças, para cuidar do Covid. E com isso aumentou a fila de pessoas esperando o atendimento de outras doenças. E chegou a hora de reverter esses leitos e nós vamos começar, entre eles, no Hospital Ernesto Simões, não é isso, Fábio? Exato. Então, apresenta um quadro aí para a imprensa e para quem está nos acompanhando. São os primeiros leitos que nós vamos reverter e para outras doenças, e deixarão de atender Covid aí a partir dessa semana. Perfeito, governador. Dentro desse espírito de querer transformar leitos não Covid e revertê-los para leitos não Covid, de Covid para não Covid, o Hospital Ernesto Simões ele foi fechado para virar um hospital 100% Covid. A sua unidade de emergência foi transformada numa grande UTI, outros leitos de UTI foram montados nas enfermarias. Então, nesse momento, nós estamos devolvendo todo o Hospital Ernesto Simões para voltar a ser um hospital integrado à rede de urgência e emergência, com um ganho adicional, que serão
30 novos leitos de UTI que ele vai ganhar. Nós estamos mantendo lá 29 leitos de UTI dentro da antiga emergência. O hospital agora vai ser um hospital 100% regulado e os recursos que nós gastávamos na unidade de emergência, eles vão ser direcionados para 29 novos leitos de UTI que juntar-se-ão a outros 20 leitos de UTI que o hospital já tinha. E a Bahia, a cidade de Salvador, vai ganhar novos leitos de UTI, além de leitos de enfermaria. Então, vamos resumir aqui para a imprensa poder divulgar e todos que estão nos acompanhando. O Ernesto Simões, que foi transformado nesse período de pandemia integralmente para atender Covid, a partir dessa semana deixa de atender Covid e passará a atender outras doenças. Um hospital que vai passar a funcionar regulado para atender mais rapidamente todas as doenças, exceto Covid, e com isso os leitos adicionais que foram colocados de UTI serão mantidos. Então o hospital passará a funcionar com 55 leitos de UTI, é isso? Perfeito. E mais 100 leitos clínicos. Correto. Então 155 leitos, é isso? Perfeito. E mais focado agora na média e alta complexidade, com a emergência 100% regulada. A gente espera observar no Ernesto Simões o mesmo que nós observamos no HGE, um aumento das complexidades de cirurgia. A mesma coisa que nós vimos também no Hospital do Subúrbio, um aumento das complexidades e do número de cirurgias com o fechamento, o acesso regulado, em que pessoas com quadros de baixa complexidade deixam de ser internadas nessas unidades de média e alta complexidade, permitindo uma maior agilidade no tratamento da fila da regulação. Agora vamos falar aqui sobre Fonte Nova, Fábio. Isso, a Fonte Nova é um hospital de campanha, foi montado dentro do anel da Fonte Nova, não foi no campo, como várias pessoas acham. Lá nós temos 140 leitos de enfermaria e 100 leitos de UTI. Nós chegamos a ativar 80 leitos de UTI e 100 leitos de enfermaria no pico da pandemia e nesse momento nós estamos reduzindo os leitos de UTI de 80 para 50 e os leitos de enfermaria de 100 para 30 leitos de enfermaria. Vai funcionar então com 80 leitos, o que vai garantir que nós possamos transferir os pacientes que estão no Ernesto Simões para lá, para a Fonte Nova. Então, vamos simplificar aqui. A Fonte Nova passará a funcionar então a partir dessa semana, reduzindo a quantidade de leitos de UTI para 50 leitos de UTI, é isso? Correto. E 30. Também 30 leitos de enfermaria. Então, ao todo, 80 leitos passam a funcionar na Fonte Nova a partir da semana. 50 de UTI e 30 de enfermaria. Então, nós reduzimos o número de leitos e, quem sabe, Deus queira que nas próximas semanas continue caindo e a gente possa anunciar daqui a várias semanas ou algumas semanas a desativação completa da Fonte Nova. Agora, o Hospital Santa Clara. Santa Clara é um hospital que foi arrendado pelo governo do estado. Ele possui 9 leitos de UTI e mais cerca de 50 leitos de enfermaria. Ele vai ter os seus 9 leitos de UTI desativados e funcionará apenas como um hospital de retaguarda ainda para alguns leitos clínicos. Então permanece ainda, reduzindo o número de leitos, mas permanece ainda atendendo o Covid e o Santa Clara. O Hospital Riverside, ali na Lauro de Freitas. Riverside, ele vai ser desativado e nós iniciaremos a reforma dele completa para poder reabri-lo no começo do próximo ano como um hospital de cuidados prolongados, que são aqueles pacientes que são internados, operados, precisam de uma internação mais prolongada, um politraumatizado, um paciente que teve um infarto, um AVC, que precisa de reabilitação. Esse paciente terá o atendimento no Hospital Riverside, dentro de um conceito completamente novo que o governo vai trazer para a saúde da Bahia. O pronto atendimento que nós abrimos exclusivo para os servidores da saúde ali no Rio Vermelho. Nós montamos no Rio Vermelho, no antigo Colégio Nobel, um pronto atendimento na verdade não só servidores, a gente atendia lá todos os profissionais da área de saúde, tanto do governo do estado quanto da prefeitura, ou que trabalhavam em hospitais.
O profissional de saúde, seja ele médico, seja ele enfermeiro, assistente social, qualquer pessoa que trabalha no sistema de saúde, teve durante essa pandemia acesso privilegiado a um serviço dedicado a eles. Eles eram atendidos quando tinham sintomas, faziam o exame de RT-PCR, faziam exames de imagem no Rio Vermelho. O volume de atendimento caiu bastante nas últimas semanas e a decisão foi que nós desativássemos esse centro. Nós teremos também alteração de leitos no Cotumai, né? Isso porque tem outras doenças infecto-contagiosas que estavam sem espaço porque lá estava 100% Covid, então vai haver uma pequena mudança para recepcionar outras doenças, não é isso? Verdade. O Cotumai, originalmente, ele tinha 20 leitos de UTI, 10 adultos, 10 pediátricos, e tinha uma unidade de emergência. Nós o adaptamos integralmente para ser uma grande UTI. Né? Transformamos todos os leitos em leitos de UTI, colocamos tubulação de oxigênio, ar comprimido. Ele virou um grande hospital, uma grande UTI com 118 leitos. Nós agora estamos devolvendo já 10 leitos de UTI para outras doenças e também leitos clínicos como raiva, leptospirose, tuberculose multiresistente com HIV, situações que hoje estavam fora do ICOM, ocupando leitos em hospitais gerais nossos. Então, nas outras cidades do interior, nós não vamos fazer alteração no momento, não é isso? Isso. Vamos aguardar um pouco mais. Por enquanto, no interior, nós estamos ainda mantendo taxas elevadas no sul, 76%, no extremo sul também 76%, sudoeste também 76%, e não temos condições ainda de subtrair leitos da rede. Eu só quero reforçar, apesar desses leitos estarem sendo gradativamente reduzidos, toda a infraestrutura montada, rede de gás, toda a infraestrutura e equipamentos estarão disponíveis para, se necessário for, reativar rapidamente. Então, toda a infraestrutura, materiais, mobiliário e equipamentos será devidamente armazenado. As instalações, por exemplo, mesmo reduzindo o número de leitos na Fonte Nova, toda a infraestrutura montada permanece para, se necessário for, ser ativado rapidamente para atender pacientes. Então, esse é o início da desmobilização de leitos, com a queda bastante expressiva, graças a Deus, aqui na capital e na região metropolitana. E esperamos em breve, nas próximas semanas, com a queda mais expressiva nas cidades do interior, também reorganizar a rede de leitos específicos. Tem um outro legado importante, governador, que nós aprendemos e o senhor autorizou. A partir de agora, todos os hospitais que o governo do estado vier a construir ou reformar, eles já terão as suas redes de oxigênio, ar comprimido e vácuo, que são os tubos que levam o oxigênio para os pacientes, que são implantados nas paredes, nas construções, já feitos numa bitola, num tamanho, numa largura, que permita, em qualquer momento que vier a ser necessário no futuro, se implantar respiradores nas enfermarias. Nós tivemos uma grande dificuldade no começo da pandemia, porque as tubulações eram muito finas, tivemos que passar tubulações novas. E a partir de agora nós aprendemos, todo hospital novo construído ou reformado na Bahia terá tubulações de oxigênio nas enfermarias que possam suportar a ventilação mecânica, caso Deus livre e guarde, a gente venha a ter uma situação semelhante no futuro. Ok, vamos aqui continuar respondendo mais algumas perguntas. Fábio continua por aqui, mas já vai ter aqui o secretário Jerônimo, que saiu o resultado do IDEB, tem um resultado positivo, porque a educação, assim, o resultado vai aparecendo, graças a Deus, gradativamente. O importante é você perceber que você está dando passos largos para ir melhorando a cada dia. E tem notícias boas aqui. Já Jerônimo chega aqui para poder dar notícia boa. Joyce, pelo Instagram, querem saber se as visitas nos presídios. Governador, olhe por nossas famílias também. Joyce, nós estamos olhando pela sua família, pelos presos que estão nos presídios.
e a suspensão temporária visou preservar justamente a saúde dos presos e a saúde da sua família. Porque, graças a Deus, nós não tivemos contaminação em nossos presídios, e se tivesse circulando pessoas diariamente ou semanalmente, com certeza o vírus teria circulado. Com isso, nós conseguimos preservar a vida de muitas pessoas e a vida dos presos. Como está caindo a taxa rapidamente, logo logo a gente encontrará uma situação sanitária e de saúde segura para garantir o retorno às visitas. Está faltando um pouquinho, mais alguns dias ou mais algumas semanas a gente chega lá, viu, Jossi? Jorge Montenegro, pelo Instagram. Governador, a vacina russa, chinesa, irlandesa, grega, seja qual for, mas que venha. Jorge, eu concordo com você. Nós não devemos ter, eu não tenho preconceito racial, não tenho um preconceito ideológico contra a ciência, ou contra qualquer país ou nação. Então, os cientistas têm um regramento internacional bastante rígido de como aprovar, por exemplo, a confecção e os testes de vacina, desde que siga todos os padrões éticos, legais. Nós temos que apoiar e ajudar todas as vacinas, independente da nacionalidade, ou mesmo se ela é de um laboratório público ou de um laboratório privado. Então nós vamos buscar e intensificar sempre todas as parcerias, seja com a China, com a Rússia, com os Estados Unidos, com a Europa. Quem quiser ajuda da Bahia para desenvolver a vacina terá nossa participação, inclusive com nossos hospitais, e reunindo voluntários e monitoramento do teste, o que nós faremos com a vacina russa. Marcel da Silva, de Salvador. Governador, mantenha os leitos de UTI. Tenho medo que o coronavírus volte à Força Bahia. Vai precisar de mais leitos. Marcel, os leitos não serão desmontados fisicamente, estruturalmente. Não faz sentido. Isso tudo é recurso meu, seu, da sociedade. Manter as despesas se o leito está vazio. Então, isso custa muito caro, leitos, se eles estão vazios. Então, toda a infraestrutura será mantida, os equipamentos serão mantidos, o mobiliário será mantido. Se necessário for, a reativação ocorrerá em questão de dias ou de 24 horas, 72 horas, os leitos serão remontados rapidamente, já que toda a infraestrutura, todos os equipamentos não serão descartados, ao contrário, serão mantidos. Então, o que nós temos é que dar racionalidade ao gasto público, a qualidade do gasto público. O número de leitos disponível tem que estar compatível com a demanda desses leitos. Até porque é o seguinte, outras doenças, a fila cresceu muito de outras doenças e nós precisamos transformar leitos para salvar vidas humanas de pessoas que estão com outras doenças. James Cavalcante, governador, acaba com essas convenções municipais, muito risco. James, amanhã, inclusive, eu quero agradecer aqui ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o senhor Jataí Fonseca, e ele já marcou uma reunião amanhã com o governo do estado, com a UPB, parece que o prefeito da capital, mais o Ministério Público Eleitoral, para a gente conversar sobre esse assunto. Eu entendo que, para dar mais transparência e garantir equidade no tratamento e nas medidas, é importante que o Ministério Público Eleitoral participe, é importante que a Justiça Eleitoral participe, para que o regramento seja legitimado conforme a norma legal que regula a eleição, as eleições. Então, eu diria que 90% das convenções ocorreram dentro do marco legal de preservação da vida humana. Talvez aí 5% das convenções, eu acho que as pessoas perderam a mão e houve um exagero na forma de fazer. Eu vi 3, 4, 5, 6 vídeos de uma verdadeira caminhada, parecendo que era carnaval, com carro de som, as pessoas bebendo bebidas alcoólicas, a maioria sem máscara. Isso ocorreu em algumas poucas cidades da Bahia, infelizmente. E essa é a nossa preocupação. As convenções se encerram amanhã, mas a nossa preocupação é a partir do dia 26, que começa a campanha eleitoral propriamente dito, que eventos desse tipo não se repitam.
E é evidente, o Estado da Bahia, o governo da Bahia, o Executivo, quer dar todo o suporte, todo aparato institucional de apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil, para garantir a norma legal prevista na legislação eleitoral, mas também para que a gente preserve a norma da saúde pública, que salve vidas humanas e evite uma segunda onda de contaminação na Bahia e que mais pessoas venham perder a vida. Então, acho que todos os candidatos a prefeitos e vereadores devem preservar pela vida humana. Porque se alguém não quer cuidar da vida humana, não sei se é merecedor do voto do eleitor. Então, acho que é uma medida que todos os candidatos, de forma unânime, deveriam adotar a preocupação com a vida humana. Então, mas eu prefiro que a Justiça Eleitoral, que o Ministério Público Eleitoral, eu diria, coordene esse processo e o Estado garanta a infraestrutura, a força policial necessário a manter o regramento que a Justiça Eleitoral entender como necessária para manter, além da lei, manter o ordenamento da saúde pública. Lorival Lima, o Hospital Alaide Costa continua com tratamento de Covid? Continua, né? Nós estamos desativando o Covid do Alaide Costa. O Alaide Costa é um hospital que possui 20 leitos de UTI e 80 leitos de enfermaria. E a clientela de lá, de um modo geral, era de pacientes com doenças renais. Ele fica em cima de um centro de hemodiálise e nós estamos agora progressivamente transformando a UTI em não Covid para nós atendermos a demanda de pacientes renais crônicos que hoje está sobrecarregando o Roberto Santos. Então, o Alaide Costa continua funcionando, mas ao longo dos próximos dias deixará de atender progressivamente Covid e passará a atender problemas renais, como fazia antes da pandemia. Isso que eu estou dizendo, nós temos que salvar vidas humanas. Se as pessoas hoje estão com a diminuição da Covid, cresceu a fila de outros problemas de saúde, nós não podemos cruzar os braços e deixar as pessoas morrerem por outros problemas. Nós temos que remanejar as estruturas existentes para fazer o que elas faziam antes da pandemia. É o que vai acontecer com a Alaide Costa. Quem pergunta aqui é Carla Paiva, pelo Facebook. Um abraço, Carla. Meu governador, vejo que o senhor está falando que vai completar 600 viagens, mas quando o senhor vem na Chapada, meu sonho é conhecer o senhor. Carla, eu não sei qual é a cidade que você está para eu poder programar minha viagem. Então, se você mandar enviar em sua cidade, eu posso programar uma viagem. Mas sexta-feira, agora, sexta, nós iremos completar 600 viagens ao interior da Bahia no meu mandato de governador. 600 viagens oficiais, porque eu já fiz outras viagens, por exemplo, particular. Fui aqui ao litoral norte descansar com a família, fui em Ilhéus, no litoral sul aqui descansar com a família. Essas viagens não são contabilizadas. Então, são 600 viagens oficiais para inaugurar obras ou iniciar obras que são contabilizadas. Então, sexta-feira, nós vamos ali na região de Irecê inaugurar algumas estradas. Nós temos aquela estrada Irecê, Ibititá, Barra do Mendes, que a estrada está pronta, nós recuperamos. Temos uma estrada Itaguaçu, da Bahia, que também está pronta, nós vamos inaugurar. E vamos fazer uma vistoria, uma visita, o andamento das obras lá da ponte sobre o Rio São Francisco, a ponte que liga Barra, a cidade de Barra, à cidade de Xique-Xique. É uma grande obra, está aí, você está acompanhando aí a imagem, essa imagem computacional do computador, mas é a ponte que vai atravessar o Rio São Francisco, isso mesmo. É uma obra do governo do estado da Bahia, é uma obra de mais de 100 milhões de reais, que visa integrar e unir a região oeste com a região de Irecê. Essa ponte tem uma função econômica extraordinária, com certeza vai redefinir economicamente a relação dessas duas regiões. Então, sexta-feira, portanto, eu irei visitar aí essas três cidades, inaugurar essas três obras. A estrada que liga Irecê, Ibititá, Barra do Mendes, lá a estrada de Itaguaçu, da Bahia, e essa obra sobre o Rio São Francisco, a ponte que liga Barra ao município de Xique-Xique. Então, sexta
Eu estou na região aí que faz parte da Chapada, mas se, Carla, você mandar qual é a cidade específica, eu me programo para a gente ir lá. Temos outras obras prontas também, que semana que vem eu volto à Chapada. O Tinga, por exemplo, tem uma obra de um sistema de água pronto, sistema grande que nós construímos, e nós vamos programar também para ir lá inaugurar em Utinga. O Wilton Souza, pelo Facebook. Governador, e o projeto Mais Estudo de reforço escolar vai continuar? Vai, com certeza. E por falar em estudo, Jerônimo, puxa uma cadeira aqui, troca aqui de lugar com o Fábio. O programa Mais Estudo continua. Qual é o programa Mais Estudo? Só para quem está nos acompanhando. É aquele programa que o governo do estado dá um auxílio, uma bolsa a todo jovem que dentro da sua própria escola ajuda outros estudantes a melhorar a aprendizagem. Nós criamos esse programa para 10 mil jovens e nós vamos sim manter o programa. Está mantido, esse continua agora, inclusive. E continua nesse na pandemia. De pandemia, nós continuamos mantendo o programa e eu pretendo ampliá-lo para 20 mil jovens. Hoje são 10 mil jovens e eu pretendo no ano que vem ampliar essa bolsa para 20 mil jovens do estado inteiro. A ideia é que a gente vá melhorando a aprendizagem e o resultado dos indicadores educacionais nossos. E por falar em indicador educacional, está aqui Jerônimo, que saiu hoje o número do IDEB. Fala aí, Jerônimo. Mas eu estou ainda aqui emocionado porque acabou de ser anunciado oficialmente os resultados dos indicadores de educação de todo o país. O Brasil cresceu 0,4%. E a Bahia cresceu 0,5%. Alguém pode achar que é pequeno, governador, e realmente é. O senhor é exigente, mas a educação é assim, é processual. Nós tivemos o melhor indicador do Nordeste. No Brasil, 6 estados tiveram os melhores indicadores e a Bahia foi novamente um deles. Então, a rede, governador, a rede estadual de professores, de estudantes, de gestores, de pais e mães de família, mereciam isso. O esforço que a gente vem fazendo, o esforço do senhor em visitar escolas, isso impacta positivamente. O cuidado com as novas construções, a reforma e esses programas pedagógicos. Nós criamos em 2019 esse programa que o senhor está anunciando aí, que vai aumentar, novidade boa. São os monitores, aqueles que fazem uma ajuda aos estudantes com dificuldade. Nós renovamos um modelo de atuação que era o de um sistema estadual de avaliação para poder monitorar a formação continuada com o IAT, com as universidades, a relação com os prefeitos, a rede municipal, tudo isso, governador, dá a gente um desafio. Como o senhor bem diz, o senhor não fica totalmente contente quando esses dados não estão no limite, mas a rede hoje celebra, toda a rede, os professores, os estudantes. Hoje de manhã falei com a UPB, falei com a Undime, falei com o Fórum, com a UNCME, a APLB, para a gente poder fazer o grande mutirão, governador. O IDEB é uma prova feita a cada 2 anos, são anos ímpares. Então foi feita em 19, esse ano não tem, se faz no ano que vem. Nós temos um compromisso de que o ano de 2020 a gente vai retomar com um reforço mais forte, para que no ano de 2020 a gente possa, para o senhor ter noção, governador, a gente cresceu 0,5 e nós chegamos a 3,2. É um indicador histórico. Eu estou vendo aqui que cresceu 18,5% e foi o segundo maior crescimento do país, só ficou atrás do Paraná, 18,9%. Perfeitamente, perfeitamente. Sair de 2,7 para ir para 3,2 é uma nota, como o senhor disse, que é claro que a gente quer chegar a 4, a 5, a 6. Mas o melhor indicador, governador, como o senhor joga com transparência, no Brasil é de Goiás, é 4,7, nós estamos com 3,2. Se a gente crescesse uma ordem de mais 1 ponto, a gente chegava entre os 5 melhores. Mas indicador, governador, significa aprendizagem, não é o número pelo número. Isso significa que nós estamos evoluindo na aprendizagem
dos nossos estudantes. Olha, eu quero aqui dar destaque a esse que, para mim, é o número mais expressivo. O crescimento do IDEB da Bahia foi o segundo em crescimento. É como se você estivesse numa caminhada, está dando passos largos para chegar à sua meta. Então, quem deu o passo mais largo foi o estado do Paraná, com 18,9% de crescimento. E o segundo estado do Brasil que deu o passo mais largo foi a Bahia, com 18,5%. Esse que é o destaque, que prova o nosso esforço. É como se a gente fosse um time e estivesse correndo a passos largos em campo. Se a Bahia, nesse caso aqui, é o segundo estado que deu passos mais largos no sentido da melhoria do indicador. Passos curtos é aquele que o Clube Bahia está dando em campo. Então, ali está no passinho, de passos bem curtos, e por isso está perdendo todos os jogos. Então, o que a rede estadual de ensino fez foi dar passos largos. Tem gente que está com a cabeça quente, Sidônio, Belitani está com a cabeça quente, que o time só está dando passos curtos. E nem no passe curto está acertando, está errando passe até de 3 metros, está errando. Mas, voltando aqui à educação, já que eu já fiz meu desabafo aqui, o que nós temos que comemorar, eu quero dar meus parabéns aos alunos da rede pública, meus parabéns à rede estadual de ensino, aos professores, funcionários, parabéns às famílias, porque a gente tem que valorizar. Eu sou assim, então acho que quem é pai, quem é mãe tem que valorizar. Se um filho tira uma nota que não é muito boa e na prova ele tirou 6, depois ele aparece com 7, você tem que parabenizar, para que na próxima ele volte com 8. Então aqui é a mesma coisa, crescemos, foi o segundo estado em maior crescimento. O primeiro, vou repetir, o estado do Paraná, 18,9% de crescimento, o segundo foi a Bahia, 18,5%. Se nós repetirmos a dose ano que vem, para o patamar de próximo a 20%, nós vamos chegar, com fé em Deus, dos primeiros lugares, que é a nossa meta, nosso objetivo. Por isso que eu quero reforçar ano que vem, que a gente inicie o ano que vem com 20 mil monitores na escola recebendo bolsa. São 20 mil jovens que vão receber um reforço financeiro para que eles, ao ajudar suas famílias, também possam se dedicar a fazer com que seus colegas aprendam mais, entendam os assuntos, estimule mais jovens a se dedicarem na aprendizagem. E com isso nós vamos melhorando, com fé em Deus. Estamos, nesse momento, executando muitas obras. Outras obras serão licitadas nos próximos dias para melhorar a infraestrutura também escolar. Então, Jerônimo, eu acho que é isso. O Fundamental 2 também melhorou, não é isso? Então, governador, a gente teve um avanço. Vou pegando do Brasil para comparar a Bahia. No Brasil, o Fundamental 1, o primeiro grau, como chamam, para ser mais claro, é dividido em Fundamental 1 e 2. O Fundamental 1 no Brasil evoluiu, cresceu. O Fundamental 2, que é ali do 5º ao 9º ano, teve uma retração. Na Bahia, não. A gente conseguiu avançar em tudo. Isso é importante, porque como a gente... No Brasil caiu. Caiu. O Fundamental 2, que é aquele Fundamental ali... 2. Isso. E a rede estadual cresceu 15,6. Perfeitamente, perfeitamente. O que é que significa, governador, isso? É que quando a gente trabalha na parceria com os municípios, esses estudantes virão já para a rede estadual. Então essa relação com os municípios, e toda vez que a gente trabalha a formação, o IAT está tendo só formação. Destaque, você está falando município, mas, por exemplo, em Salvador, a maior parte dos alunos do Fundamental 2 está na rede estadual. Isso. Né? Quase 80%, 80 mil estudantes, que equivale a quase 80%. Perfeitamente. Dos estudantes estão na rede estadual. Então, significa que essa melhoria aqui de 15,6% do Fundamental 2, ele tem um peso muito grande de grandes cidades, como Salvador, Feira, que ainda tem um Fundamental 2 na rede estadual. Ele vai repercutir, governador, isso nos próximos anos, quando esses estudantes chegarem à rede nossa. E é por isso que é fundamental a gente trabalhar, por ordem sua, a relação com a creche, com o Fundamental 1, porque esses estudantes, não dá para a gente fazer, governador, um trabalho em 3 anos de recuperar qualquer processo de aprendizagem. E se esses estudantes estão com aprendizagem boa no nível médio, eles vão chegar na universidade com menor dificuldade de
aprender o processo na educação superior. Guedes, aqui de Salvador. Rui, a Bahia está de parabéns, ainda tem muito a conquistar, mas finalmente nossos índices de educação começam a subir. Guedes, graças a Deus, desde que eu assumi o governo, eu tenho um compromisso de visitar as escolas. Eu estou chegando a 600 viagens, eu estou sem o número aqui, mas eu acho que eu já passei de 300 escolas visitadas desde que eu assumi o mandato. Isso por quê? Porque ao visitar a escola, eu me reúno com os professores, me reúno com os alunos, com os funcionários, com os pais e mães, que muitos vão para a escola na hora que o governador chega, para conversar. Eu já fiz reuniões de 2 horas dentro da escola, após o evento lá de inauguração, ou da estrada, ou de casa, ou de água, o evento institucional, eu vou para a escola e fico lá mais 2 horas, conversando, conhecendo a escola, ver o que precisa ser feito, e por isso nós estamos aí com mais de 200 escolas sofrendo intervenção física nesse momento, muitas escolas novas. 415. Aí não disse 415 escolas visitadas, 415 escolas visitadas desde que eu assumi em 2015. São 600 viagens ao interior, que eu completo na próxima sexta, e já visitei 415 escolas. E eu visitando, conversando com todo mundo, e graças a Deus a gente vai, eu diria, estimulando que a comunidade, que a família cuide da educação. Eu acredito muito, muito no papel da família, do pai e da mãe, na educação dos filhos. Estimulando, independente de qual o nível de formação escolar dos pais. A minha mãe só tinha primário, mas sentava ao lado dos filhos para estimular os filhos a estudar, a ler um livro. Então, acho que o estímulo do pai e da mãe é essencial, é fundamental para a aprendizagem e para a dedicação dos filhos. E graças a Deus os resultados começam a aparecer e nós, não tenho dúvida, teremos resultados em 2021 ainda mais expressivos do que esses agora que nós conseguimos. Então, tá de parabéns, vamos seguir. Guardou. Tem uma pergunta aqui, Jerônimo, deixa eu só botar um vídeo aqui de duas crianças ou adolescentes, eu acho que é Dudu e Vitor. Dudu e Vitor, de Itabuna. De Itabuna. Olha aí. Oi, governador Rio Costa, tudo bem? Aqui quem fala é Dudu, eu tenho 9 anos. Espero que o Senhor esteja bem. Todo dia aqui a gente está orando por você, para que você faça as escolhas certas, para que a Bahia possa lidar direito com essa doença. Agradeço ao Senhor por estar cuidando da gente. E se o Senhor puder responder, que dia as aulas voltam? Rio Costa, meu nome é Victor, eu tenho 5 anos. Que dia as aulas voltam? Um beijo. Mando um abraço. Tchau. Tchau. Oh, que lindos. Dudu e Vitor. Ô, Vitor, Malu, minha filhota, tem a sua idade, 5 aninhos. E Dudu, minha filha Marina, tem 7 anos. É um pouquinho mais nova que você, mas vocês são 2 crianças lindas. Um beijo para vocês. Olha, as aulas nós ainda não marcamos as datas. Eu sei que tá essa meninada tudo com saudade dos colegas, com saudade da escola. Minha filha também é assim, minha filha tem 5 anos, a outra tem 7. Pergunta todo dia que dia voltam as aulas, que elas querem voltar a ver as amiguinhas, ver as colegas, só falam pelo vídeo do Zap, eu só falo pelo computador. Estão com saudades, mas nós estamos sendo cautelosos, viu, Dudu e Vitor? Estamos adotando essas medidas gradativas, como a volta dos transportes. Estamos fazendo o teste. Por falar nisso, Jerônimo, como é que estão os exames aí no subúrbio? Estamos monitorando para, no momento que a gente tiver mais segurança, tomar a decisão. Então, vamos continuar acompanhando aqui todos os dias e, quem sabe, a gente anuncia em breve o retorno às aulas. Mas, sobre os testes, a gente continua fazendo a testagem, os estudantes estão aparecendo, os diretores e professores. Mas eu queria aproveitar sobre essa coisa do IDEB, porque o senhor, pela sua exigência e o grau de comprometimento seu, o IDEB, como é que se chega ao IDEB? É o que se chama de proficiência, que é o conhecimento do estudante, mas tem 2 elementos que influenciam. Nessa nota que o senhor leu aí,
nós evoluímos na chamada proficiência em língua portuguesa e matemática. Nós evoluímos. Mas 2 elementos nos travam para crescer mais. Uma é a evasão escolar. Nós reduzimos, mas ainda tem um índice que prejudica a gente. Toda vez que uma escola perde estudantes, o IDEB mede isso e puxa para baixo. E o outro, governador, é a reprovação. Nós não queremos que o professor saia aprovando estudante, não é isso. Mas a reprovação tem cor, tem sexo, tem classe social, normalmente são os mais pobres, tem isso. E nós queremos muito dialogar durante este ano com a rede estadual de professores. Um salto, governador, para esse elemento que nós avaliamos é a presença do coordenador pedagógico. Nenhuma escola falta o coordenador pedagógico. Isso dá uma qualidade na aprendizagem dos estudantes. Então, esses elementos, a reprovação e a evasão escolar, nós vamos ter que trabalhar muito fortemente com a rede estadual para que a gente possa superar esses indicadores de evasão e de... Se nós tivéssemos, nós temos hoje, governador, 78% de aprovação na rede. Se nós tivéssemos chegado a 90% de aprovação, nós iríamos para o 5º ou 6º lugar nos indicadores. Mas a gente não quer fazer isso, nós estamos fazendo isso com muita seriedade, mas nós vamos enfrentar esse tema da reprovação e da evasão com coragem, olhando e conversando com os professores, fazendo formação para a gente poder reverter essa situação dos indicadores nossos de reprovação e de evasão escolar. Francisco Alencar pergunta aqui, Francisco Alencar de Salvador. Secretário Jerônimo, fale sobre o plano de ensino remoto. Então, no diálogo com o governador, nós temos cerca de 40% a 50% da população que não tem acesso a uma internet boa. Então, a decisão qual é que está acontecendo em todo o país? Nós estamos tendo dificuldade porque nós deixaríamos metade da rede sem esse acesso. O governador, na última reunião com a equipe da SEC, pediu que nós levantássemos, fizéssemos um estudo para a gente patrocinar a internet, para que os nossos estudantes pudessem ter, pelo menos ali, o 3º e 4º ano, já tivesse um acesso à internet. E nós estamos, essa semana agora, conversando com o governador para a gente apresentar um plano e assim a equipe está preparada. A nível de universidade, governador, as nossas 4 universidades estaduais já aprovaram o ensino remoto, a UFES, a UESC e a UESB, mas a nível de educação do ensino médio, a educação básica, nós estamos ainda com muito zelo para evitar que a gente tenha dificuldade de alguns estudantes não terem acesso à internet. Wagner Vieira, pelo YouTube, pergunta aqui. Falar em YouTube, você que não se inscreveu ainda, aproveite e se inscreva no canal aí do YouTube Papo Correria. E também aproveita, bota lá Rui Costa e também se inscreva do de Rui Costa, tá bom? Wagner Vieira, alguma informação sobre revalidação de diploma médicos que seria realizado pelas universidades estaduais? Como é que está isso, Jerônimo? Você que junto com o Fábio tem conversado com os reitores, está pronto para iniciar? Está pronto, governador. As 4 universidades estaduais nossas compõem o programa. O senhor fez um pedido na última reunião para que a gente pudesse analisar melhor o impacto disso, o cuidado com isso. E nós estamos já com a proposta pronta. Com as 4 universidades, a PGE já deu o parecer, o secretário Fábio, junto com a equipe, já desenhamos com a fundação a nossa proposta, por exemplo, de bolsas, para a gente poder o senhor anunciar que dia a gente pode publicar o decreto e assim iniciar o programa. Olha, se está pronto, me traga o decreto para essa semana ainda a gente assinar e começar essa ação da Secretaria Estadual da Educação, Secretaria de Saúde e das 4 universidades estaduais. Então, está autorizado, se está tudo pronto, me traga aí que até sexta-feira a gente autoriza para iniciar o programa estadual de revalidação de diploma. Com isso, nós teremos profissionais baianos e baianas que fizeram o esforço, fizeram o curso, tenham o seu diploma reconhecido. Então, pronto, veja aí, me traga aí essa semana. Lia, governador, quando o senhor vem no subúrbio, estamos programando. E o VLT? O VLT temos inclusive uma reunião essa semana para cobrar a apresentação do cronograma. As obras já começaram, a montagem ali do canteiro na calçada. Mariana Santos, meu governador lindo, muito obrigado. Gostou do cabelo cortado hoje? Ficou bonito, foi? Como está a sua saúde? Como está a saúde de fazer selfie com a gente nas ruas? Porque a nossa saudade está grande, viu? Quando vier a Ilhéus, vamos fazer uma foto na ponte, viu? Mariana, um abraço.
Olha, essa tem sido, eu diria, minha maior agonia, eu confesso, ao fazer as viagens. Nós estávamos fazendo centenas ou milhares de selfies com as pessoas, abraçando, beijando. Esse é o que mais me incomoda nessas visitas agora, é o fato de ter que ficar distante, de ter que manter a distância, e aquele abraço não pode ser dado. Mas o selfie, de vez em quando, os dois usando máscara, eu tenho tirado o selfiezinho. Não pode chegar perto, as pessoas às vezes querem abraçar, estão com saudade ou querem ter o prazer do abraço, mas nesse período a gente precisa ter cuidado mútuo. Léo Barbosa, o blog Léo Barbosa, de Utinga, ele fala aqui sobre a BA144, BA046, que liga Morro Chapéu Utinga, falando de reparos necessários de buracos. Então, anota aí para passar para Marcos, BA144 e BA046. Léo Barbosa lembra aqui que está aparecendo alguns buracos. BA144 e 046. Léo, vou passar aqui para Marcos Cavalcante para tomar providência imediatamente. Já manda ali. Carlos Souto, pelo Facebook. Com essa segurança, ao falar com o baiano, o senhor tem que ser presidente desse país. Já pensou nisso? Vai ter fôlego para acelerar a correria pelo Brasil, governador? Carlos, obrigado pela homenagem, mas isso não se trata de projeto pessoal. Eu quero ajudar a construir um projeto coletivo para o nosso país, para que o nosso país volte a sonhar, volte a ser respeitado no exterior, volte a crescer. Hoje eu vi um dado muito triste, eu até retuitei no Twitter. Se você não viu, dê uma olhada no meu Twitter aí, de um economista que eu gosto muito, um capaz, competente, Márcio Postma, onde ele fala que hoje nós temos efetivamente menos força de trabalho no Brasil do que tínhamos em 2013 ou 2014, ou seja, o Brasil foi que nem cágado, andou para trás, ou seja, os números hoje estão piores do que estavam há 7 anos atrás. Isso é muito triste, é uma vergonha. Ou seja, eles estão maltratando muito o nosso país, e isso tudo, quem é brasileiro, que ama nosso país, não pode se acomodar com isso. Está no meu Twitter, se você ainda não me segue, clique lá no Twitter e me siga, você vai ver, eu compartilhei hoje, retuitei, como diz, né? No Facebook você compartilha, no Twitter você retuita, cada um tem uma linguagem complicada, mas é só aquela setinha para que os outros também vejam. Eu retuitei esse Twitter hoje aí do Márcio Postma, economista, que apresenta o dado, tem aí, você abriu aí, André, abra aí meu Twitter para eu dar o número aqui exato, mas houve uma regressão no dado da força de trabalho em relação a 2013, se eu não me engano, e que houve, infelizmente, uma queda grande na economia. Então, infelizmente, o país vem passando vergonha atrás de vergonha e uma incapacidade de governar absurda. O número era 52... 57,3. E hoje é... 47,1. Era em 2013, é isso? 57. Então, em 2013, só para vocês verem o tamanho da queda, a força de trabalho representava 57% das pessoas em condições de trabalhar, pessoas adultas. Hoje é 47%. 10 pontos. Ou seja, é uma queda de 10% em 7 anos. Caiu. Ao invés de crescer, de melhorar, nós regredimos. É isso que eles têm feito com o país. Infelizmente, a imagem do país regrediu, piorou, os números econômicos pioraram, o nível de emprego piorou. Infelizmente, eles não sabem governar, não tem projeto para a nossa nação, para o nosso país. Digo isso com muita tristeza e com muita perplexidade e indignação até, porque é um desastre completo, é um desastre absurdo e absoluto. Luísa Serra, governador, duplicação Ilhéus do Itabuna, em que pé está? Luísa, nós estamos aguardando somente a autorização do DENIT. Eu tenho cobrado toda semana, pedido ajuda, inclusive dos deputados. O DENIT é um órgão federal, nós estamos prontos para iniciar. Está aí publicado na tela aí o Twitter de Márcio Postma, que eu retuitei. 57% total das pessoas em idade de trabalhar em 2013 e somente 47,9% atualmente.
é uma catástrofe nacional o que está acontecendo com o nosso país. Vamos finalizar aqui com a última pergunta de Nestor Maico pelo YouTube e o nosso aeroporto de Feira de Santana. Olha, o movimento dos aeroportos e o crescimento agora da aviação regional vai acompanhar essa retomada da economia a partir da retomada do Covid, e eu espero que Feira possamos ter o voo agora para Guanambi a partir desta retomada. Mas eu quero agradecer a sua audiência, só reforçando, se você ainda não segue no YouTube, no Twitter, tem muita gente que não tem conta de Twitter, mas quem tem, clique lá para nos seguir. Desejar que a gente possa voltar aí nas próximas semanas, dando boas notícias com redução ainda maior da Covid e, quem sabe, melhorias ainda maiores no nosso sistema educacional. E lembrando, sexta-feira eu estarei aí na região de Irecê, sexta-feira completando a viagem 600, onde vamos inaugurar essa estrada Irecê, Xique-Xique, Bititá, Barra do Mendes, o acesso da estrada Ituaçu da Bahia e a ponte sobre o Rio São Francisco. Então, até sexta aí na região. Um beijo, um abraço, que Deus nos abençoe. Seu alô, do tamanho de um abraço não vai ser. O meu oi não vai representar um aperto de mão. Ficar em casa agora é a direção a tomar. Se cuida, reunir nossa coragem, países, estados e cidades. A gente muda, a gente muda. Usa fé e consciência, disciplina e persistência. Logo isso muda. Acredite, isso muda sim. Não é o fim. Estamos juntos, porém separados. Em pouco tempo terá acabado. Se sinta abraçado.